Olá, meninos, tudo bem? Hoje a gente termina a nossa aula de respiração celular com a terceira fase da respiração, que se chama cadeia respiratória. Antes da gente começar essa aula, eu preciso relembrar quais são as três fases da respiração celular e aonde elas acontecem. A primeira fase da respiração celular é chamada de glicólise. Essa fase glicólise, ela acontece no citosol da célula, que na verdade é o citoplasma, onde as organelas estão inseridas. Um detalhe importante é que a glicólise é a única fase da respiração celular que é anaeróbica, ela acontece sem a participação do oxigênio. Então, glicólise acontece no citosol ou citoplasma. A segunda fase do processo de respiração celular é o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs ele vai acontecer ali naquela região do meio da mitocôndria. Se é meio, começa com M, você já tem que relacionar com a matriz da mitocôndria. Então, o meio da mitocôndria se chama matriz, que é onde vai acontecer o ciclo de Krebs. E a terceira etapa, que é chamada de cadeia respiratória, que é a última etapa da respiração, ela vai acontecer naquelas ondinhas da mitocôndria e essas ondinhas têm um nome, se chama cristas ou cristas mitocondriais, que é a mesma coisa, ok? Bom, então, antes da gente começar a falar propriamente da última fase, eu preciso saber qual é o papel do NAD e do FAD em todo o processo. O que esses dois caminhões, o vermelhinho e o verdinho, o que eles fazem ao longo de todo o processo de respiração celular? Eles vão captar o tempo inteiro hidrogênios e elétrons. Então, a função deles é captar hidrogênios e elétrons em todas as fases. Só que tem um porém. Quando esses caminhões chegam na última etapa, que é a cadeia respiratória, eles não vão captar nada. Eles não vão captar hidrogênios e elétrons como eles fizeram nas últimas etapas. Não, pelo contrário, eles vão capturar hidrogênios e elétrons ao longo de toda a respiração celular. E quando eles chegam na cadeia respiratória, o que eles vão fazer? Eles vão descarregar aquilo que está dentro deles. E o que está dentro deles? O que eles capturaram o tempo inteiro? Hidrogênios e elétrons. Então, quando eles chegam na cadeia respiratória, eles vão liberar os hidrogênios e elétrons aqui na última fase. Ok? Então, aqui eu coloquei o NAD, que é o caminhão vermelho, e o FAD, que é o caminhão verde. Bom, sabendo disso, que dentro deles tem hidrogênios e elétrons, como que eles vão descarregar isso aí? Primeira coisa, o hidrogênio que está dentro desses caminhões, eles vão liberar aqui nessa região, ó. Essa região é chamada de matriz da mitocôndria. Só que cuidado com isso aqui. A cadeia respiratória acontece aqui nessa membrana, ó, que é a crista, nas cristas da mitocôndria. Quando o NAD e o FAD largam o hidrogênio, eles vão largar na região do meio, que é a matriz. Então, em que local o NAD e o FAD vão largar o hidrogênio? Que é a primeira coisa que vai acontecer. Eles vão largar na matriz. Mas é na matriz que acontece a cadeia respiratória? Não, a cadeia respiratória acontece aqui mais acima, ó, que é a região das cristas. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, depois que eles descarregarem esses hidrogênios nessa região aqui da matriz, o que vai acontecer com os elétrons que estão dentro deles? Esses elétrons, o NAD e o FAD, eles vão entregar os elétrons para umas proteínas que estão aqui nas cristas. Então, tá vendo essas bolas azuis aqui, ó, na cor azul claro?
O NAD e o FAD, o que vai acontecer? Eles vão largar o hidrogênio na região da matriz e os elétrons eles vão fazer de uma forma diferente. Eles vão pegar os elétrons e vão entregar, vão doar para essas proteínas aqui, ó, na cor azul. Então, o NAD e o FAD largam o hidrogênio na matriz e os elétrons, eles vão ser tratados de forma especial, vamos dizer assim. Os elétrons, eles não vão largar na matriz, eles vão entregar para essas proteínas na cor azul. Essas proteínas que têm cor azul, essas clarinhas aqui, a gente dá o nome de citocromo. Então, aqui eu tenho um citocromo, outro citocromo, outro citocromo. Cada citocromo desse tem um nome, vocês não precisam saber os nomes. Você tem que saber que são várias proteínas que tem aí na crista, que é onde vai acontecer a cadeia respiratória, todo o processo. Então, voltando, o NAD e o FAD o tempo inteiro, né? Eles capturaram hidrogênios e elétrons, só que aí quando chegou na última fase, que é a cadeia respiratória, eles vão descarregar o que está dentro deles. Hidrogênio, o que acontece com os hidrogênios? Eles largam ali na matriz. E os elétrons, o que eles fazem com os elétrons? Eles vão doar para as proteínas. Qual o nome dessas proteínas na cor azul? Se chamam citocromo. Ok? Largou o hidrogênio, entregou o elétron para o citocromo. Só que aí, gente, o que acontece? O elétron ele não consegue ficar parado. Os elétrons ficam pulando nessa crista, que é essa região aqui, que é onde vai acontecer a cadeia respiratória, né? Então, quando o NAD e o FAD entregam os elétrons, ó, coloquei um Ezinho aqui, ó. Quando eles entregam esses elétrons para essas proteínas, que são citocromos, o elétron ele não consegue ficar parado. Então, o que vai acontecer? O elétron que está aqui nessa proteína vai pular para essa. E o elétron que está aqui pula para essa. Então, os elétrons ficam pulando o tempo inteiro nessa cadeia respiratória. Ok? Só que aí tem um detalhe. Qual que é o objetivo disso? Para que o elétron vai ficar pulando ali na cadeia respiratória? Pessoal, olha só que interessante. Quando o elétron pula de uma proteína para outra, uma coisa muito interessante acontece, que é o quê? Quando o elétron pula, nesse momento do pulo, ele acaba liberando energia. Então, olha para a imagem aqui, ó. Vamos supor que o NAD, que é o vermelhinho, entregou o elétron para essa proteína aqui, para essa primeira. O elétron vai ficar nessa proteína? Não, porque ele não consegue ficar parado. E aí, vamos supor que a segunda aqui não tenha nada, esteja vazio. O que acontece? Esse elétron que está aqui, ele vai pular para a segunda proteína, para o segundo citocromo, ok? Só que aí eu falei para vocês que quando o elétron pula, ele libera energia. Para que vai servir essa energia do pulo do elétron? A energia vai ser suficiente para quê? Tá vendo esses hidrogênios aqui que tinham sido descartados de qualquer jeito pelo NAD e pelo FAD? Quando o elétron pula, a energia que o elétron vai estar liberando ali vai ser suficiente para quê? Para pegar esse hidrogênio que foi descartado de qualquer jeito e passar ele para o outro lado, entre as duas membranas. Tá vendo aqui que são duas membranas na mitocôndria? Lembra que eu falei com vocês que a mitocôndria ela tem duas membranas, assim como o cloroplasto? Então, o hidrogênio ele vai sair daqui da matriz, que era de onde ele tinha sido descartado. Quando o elétron pula, esse hidrogênio sai da matriz e vai para essa região aqui entre as duas membranas. E aí, só que não é só um elétron que vai pular. O tempo todo o NAD e o FAD vão entregando elétron para essas proteínas aqui. E aí o tempo todo vai ter elétron pulando na cadeia respiratória. E quanto mais os elétrons pulam, né? Olha para a imagem.
O elétron pulou daqui para cá, então um hidrogênio saiu da matriz e foi para essa região. O elétron pulou daqui para cá, o hidrogênio que estava aqui na matriz foi para a região entre as duas membranas. Concorda comigo que vai chegar um momento que essa região aqui, entre as duas membranas, vai estar lotado de hidrogênio? Vai chegar um momento que isso vai acontecer. E aí, gente, quanto mais hidrogênio, ou H+, né, que a gente fala, quanto mais hidrogênio a gente tem em uma região do nosso corpo, qual vai ser a consequência disso? Esse local, ele fica mais ácido. Então, por exemplo, o seu estômago, ele é ácido, concorda? Se o seu estômago é ácido, quer dizer que tem uma grande quantidade de quê? De hidrogênio. Aqui é a mesma situação. Muitos hidrogênios, quando os elétrons vão pulando, muitos hidrogênios vão sair da matriz e vão pular para essa região. E aí a quantidade de hidrogênios vai se acumular aqui. E esse ambiente acaba ficando ácido. Essa acidez vai servir para alguma coisa. Para que essa acidez vai servir? Quando esse ambiente fica ácido, essa acidez vai fazer uma enzima funcionar. Tá vendo essa enzima aqui em laranja? O nome dela é ATP sintase. Vou repetir, ATP sintase. Por que a ATP sintase funciona? Porque essa região aqui ficou muito ácida. Então, o que faz a ATP sintase funcionar? É a acidez decorrente da quantidade de hidrogênio que a gente tem aqui em cima, certo? Só que essa ATP sintase, como que ela vai funcionar? Ela começa a girar, a rotacionar. Então, à medida que esse ambiente vai ficando ácido, a ATP sintase vai rotacionando, vai girando bem rápido, como se fosse uma turbina. E aí, pessoal, esses hidrogênios que estão nessa região aqui, o ambiente vai ficando ácido, a ATP sintase começa a girar, só que os hidrogênios não vão ficar nesse lugar. O que eles vão fazer? Eles vão entrar dentro dessa enzima que está girando, que é a ATP sintase. Então, os hidrogênios vão sair dessa região e vão entrar dentro da ATP sintase e ela está girando o tempo inteiro. E aí percebam que os hidrogênios vão voltar para a região da matriz. Então, olha só que interessante. No início, quando o NAD e o FAD largaram o hidrogênio, os hidrogênios estavam na matriz. E aí o elétron pulou e os hidrogênios saíram da matriz e foi para essa região aqui, entre as duas membranas. E aí ficou ácido. O que aconteceu? Fez a enzima ATP sintase rotacionar, só que os hidrogênios não queriam ficar aqui, e aí aconteceu o que com eles? Eles entraram na ATP sintase e voltaram para a região da matriz. Tá bom? Então, olhem aqui, ó, os hidrogênios voltaram para a região da matriz. Para explicar essa parte da ATP sintase, eu quero dar um exemplo do nosso dia a dia. Quando a gente pega um copo com água e pega uma colher de açúcar e joga nesse copo e começa a mexer, essa colher que a gente está mexendo é como se representasse a enzima ATP sintase. É como se aquilo lá, como se a colher que a gente está mexendo fosse essa turbina. Vamos imaginar. E aí, quando a gente mexe esse copo, né, com água e açúcar, depois de um tempo, o que acontece? A água não fica doce? Por que a água ficou doce? Porque as moléculas de água desse copo foram grudando nas moléculas de quem? Do açúcar. Eu falei de uma forma bem fácil aqui para a gente entender. Então, quando a colher vai se movimentando, né, que a gente está girando ela lá no copo, as moléculas de água vão grudar nas moléculas de açúcar e vão ficar unidas. E aí a água fica adocicada. Nesse caso, o que acontece? Quando a turbina gira, vamos supor que isso aqui seja a colher que eu dei o exemplo.
ela vai girar e duas coisas vão se unir. Como no caso que eu expliquei, a água se uniu com quem? Com açúcar. Nesse caso, quem é que vai grudar em quem? Olha aqui no cantinho. Eu tenho ADP. O que é ADP? É uma molécula que tem 2 fosfatos. Por isso que é DP, tá vendo aqui, ó? Adenosina difosfato. Eu tô falando o nome para informação mesmo, tá? Essa molécula difosfato tem quantos fosfatos? 2. Vamos supor que esse 2 aqui seja uma molécula de água, do nosso exemplo. Essa molécula de água, no exemplo, grudaria com quem? Não seria na molécula de açúcar? E aí grudaria? Nesse caso aqui, quem é que vai grudar com quem? O ADP vai grudar com outro P, formando ATP. Então aqui, ó, adenosina difosfato. Tem quantos fosfatos? 2. Só que aí a turbina vai girando, girando, e aí automaticamente esse ADP vai se unir com o P, formando ATP, que no caso ATP, adenosina trifosfato, né? 2 mais 1, 3, que é o ATP. Entendido? Esse ATP é a moeda energética das nossas células, é a energia. Tudo bem? Enquanto essa turbina vai girando e fazendo ATP, como que a ATP sintase faz ATP? Os hidrogênios vão entrando aqui, ó, passando para o outro lado, e enquanto ela está girando, quem é que vai grudar um no outro? O ADP com P, formando o que no final? ATP. Um detalhe importante é o seguinte, se eu perguntar para vocês, qual das 3 fases do processo de respiração celular tem mais produção de ATP, de energia? Vocês vão responder a última, que é a cadeia respiratória. Por que aqui a gente tem uma grande produção de ATP? Por causa dessa turbina que está girando o tempo todo, que é a ATP sintase. Então, enquanto a turbina girar, ela vai produzir ATP. E como é que ela produz ATP? Quando ela rotaciona, 2 coisas vão se juntar, que é a adenosina difosfato com outro fosfato que está sozinho. Juntou ADP com P, a gente forma vários ATPs. Então, é assim que ela forma energia, que ela faz energia. Só que lembra que eu falei com vocês que os hidrogênios que estavam aqui acumulados, eles entram na ATP sintase e voltam para a matriz? Gente, esses hidrogênios que voltaram para a matriz, ó, que eu estou apontando para vocês, eles não vão voltar por nada. Isso tem um motivo. Lembra que eu falei com vocês que o oxigênio, ele participa do processo de respiração celular? Olha o oxigênio aqui entrando no processo, ó. Esse oxigênio, que é esse Ozinho aqui, veio da nossa respiração, ou inspiração, que é o mais correto. E aí, gente, o que vai acontecer? Tá vendo essas 2 bolinhas azuis aqui que eu coloquei em cima do oxigênio? Sabe o que é isso aqui? Elétrons que o oxigênio pegou dessas proteínas aqui, dos citocromos. Então, lembra que eu falei com vocês que os elétrons vão pulando o tempo todo? Só que os elétrons, gente, eles vão pular o tempo inteiro. Então, eles não vão ficar aqui no citocromo. Alguém vai ter que pegar esses elétrons. E quem é que vai pegar esses elétrons aqui? Por exemplo, se esses elétrons pularam do citocromo, quem é que vai pegar eles da cadeia respiratória? Vai ser o oxigênio. Então, nesse exemplo aqui, percebam, o oxigênio, quantos elétrons ele pegou daqui de cima? Quantas bolinhas eu coloquei aqui? 2, tá vendo aqui, ó? Essas bolinhas azuis são esses elétrons aqui, ó, que estão pulando o tempo inteiro. Então, quem é que vai ficar puxando o elétron para a cadeia respiratória funcionar? É o oxigênio. Então, ó, enquanto o oxigênio está retirando o elétron, né? Olha aqui para a imagem. Quando ele puxa o elétron aqui, ó,
Concorda comigo que esse espaço vai ficando vazio e aí possibilita que os elétrons continuem a pular? Porque imagina, se uma vaga de estacionamento está ocupada por um carro, outro carro não pode entrar, concorda comigo? Então, se por exemplo, se aqui está ocupado de elétron, um outro elétron não pode vir para essa parte, concorda comigo? Então, quem é que vai puxar o elétron para deixar essa proteína vazia para outro elétron poder pular? Porque a intenção é o elétron ficar pulando o tempo todo, concordam? Quem é que puxa esses elétrons? É o oxigênio. Então, aqui eu coloquei duas bolinhas, é como se ele puxasse dois elétrons daqui, desse processo. Só que aí, gente, o elétron é como se ele fosse uma cola. Para que eu vou querer cola, entre aspas, aqui no oxigênio? Para possibilitar que alguma coisa grude ali no oxigênio. E quem é que vai grudar? Quem é que está ali na região da matriz, que voltou para a região da matriz? São os hidrogênios. Então, lembra que o hidrogênio passou daqui para cá? Então, nesse exemplo aqui, ó, esse hidrogênio vai grudar nesse elétron e o outro hidrogênio vai grudar no outro elétron. Agora eu pergunto para vocês, o que a gente acabou de formar? A gente tem um oxigênio e dois hidrogênios grudados aqui. Dois hidrogênios e um oxigênio. Qual que é a molécula que a gente formou? H2O, que é água. Então, se tiver oxigênio, ele vai pegar elétron e vai formando água o tempo todo. Então, a partir do oxigênio, a gente tem o quê? Água. Então, esse é o processo que eu queria explicar para vocês. E tem um outro detalhe também, gente. Olha só. Se eu te fizer uma pergunta assim, esses elétrons estão pulando o tempo todo na cadeia respiratória. Isso aí você já sabe. Quem é que faz com que esses elétrons continuem pulando? Eu acabei de explicar para vocês. Quem é que vai deixar sempre um espaço vazio para os elétrons continuarem tendo espaço para pular? Quem é que faz isso? É o oxigênio. Lembra que eu falei que ele fica pegando o elétron o tempo todo? Concordam comigo que se alguma coisa atrapalhar isso, a cadeia respiratória ela para de funcionar? Vou dar um exemplo. Existe uma substância que é um veneno que se chama cianeto de potássio. Daqui a pouquinho eu vou passar a imagem e vocês vão ver. O cianeto de potássio é um veneno, é uma substância que vai agir na cadeia respiratória. Como que ele vai fazer isso? Aqui em azul eu tenho as proteínas que se chamam citocromos. O cianeto de potássio, que é o veneno, ele vai fazer o quê? Tá vendo essa última proteína que tá aqui? Agora eu vou precisar marcar com a caneta. Tá vendo essa última proteína? O cianeto de potássio, ele vai grudar nessa última proteína. Então, ele vai, ó, vou marcar um X aqui, ó. Ele vai grudar bem aqui na última proteína. Ou seja, é como, comparando lá com o estacionamento que eu falei, é como se um carro tivesse estacionado aqui e ninguém mais pode tirar ele dali. É mais ou menos isso. Então, o cianeto de potássio, que é um veneno, ele vai grudar aqui, ó, na última proteína e não vai sair mais. Ou seja, ele está barrando os elétrons de continuar pulando. Então, esse elétron aqui, ó, se o último citocromo está ocupado pelo veneno, vocês acham que o elétron que está aqui vai conseguir pular para cá? Sim ou não? Não consegue. E esse elétron aqui, gente, vocês acham que ele vai conseguir passar daqui para cá? Não, porque aqui também já está ocupado, ou seja, tudo vai ficar ocupado. O veneno, que é o cianeto de potássio, se ele gruda aqui, ele vai travar completamente a cadeia respiratória.
E concordam comigo que o elétron que está pulando o tempo todo, ele não vai conseguir chegar até o oxigênio? Concordam comigo? Porque travou tudo, como é que o oxigênio vai pegar o elétron? Não tem como. Olha a outra consequência. Se o elétron não consegue pular mais porque está tudo ocupado, o hidrogênio, olha só, gente, o hidrogênio que foi descartado aqui na matriz no início pelo NAD e pelo FAD, vocês acham que o hidrogênio vai conseguir passar para outra região? Não. Por que que não vai? Porque o hidrogênio, ele só consegue passar de um lado para o outro se o elétron pular. Mas nesse caso o elétron não consegue pular porque está tudo ocupado, ou seja, toda a cadeia respiratória vai travar. Aí você me pergunta, tá, professora, eu entendi tudo isso aí, mas qual que é a consequência? Gente, se não tem hidrogênio nessa área aqui, porque os elétrons pararam de pular, esse ambiente vai ficar ácido? Não, porque os hidrogênios não conseguem passar para essa região. E se não tem acidez, vou fazer um X aqui. Essa ATP sintase funciona? Também não. Olha só, gente, para tudo. Se essa ATP sintase não funciona, ela não vai girar mais. E se ela não gira mais, esse ADP se une com P? Também não. Forma ATP? Também não. Ou seja, olha o tanto de coisa que eu expliquei para vocês, só para vocês concluírem que quando uma substância trava a cadeia respiratória, consequentemente a gente não tem mais produção de ATP. E se a gente não tem ATP em uma célula, ela para, não tem energia mais para ninguém, para nenhuma organela, toda a célula morre e nós sabemos que o conjunto de células vai ser um tecido e o conjunto de tecidos vai ser um órgão, né? Ou seja, todo órgão ele vai ser prejudicado. Ok? Então, eu falei para vocês de todo o processo da cadeia respiratória que acontece nas cristas, nas ondinhas da mitocôndria, mas aí tem aluno que me pergunta, professora, mas onde está essa ondinha aí que eu não estou vendo? É como se eu pegasse aquela crista com ondas e esticasse ela. E aí a gente tem aqui, ó, essa crista que era cheio de ondinha, né? É como se eu pegasse ela e esticasse. Ok? E ela é cheio de citocromo, que são as proteínas aí que eu falei para vocês. Tudo bem? Aí na próxima aula a gente vai explicar como é que faz para somar a quantidade de ATP que o NAD e o FAD adquiriram aí em todo o processo de respiração celular. Aqui eu coloquei para vocês, ó, cadeia respiratória. Cadeia respiratória acontece em que local da mitocôndria? Nas cristas, que são as ondinhas. Só que a cadeia respiratória tem um outro nome, geralmente esse outro nome aparece em provas um pouquinho mais complicadinhas. O nome desse processo também pode ser chamado de fosforilação oxidativa. Aí tem gente que pensa, nossa, como é que eu vou gravar esse nome? Gente, o que é fosforilar? Fosforilar, você lembra de quê? Olha o pezinho. Tá ruim minha caneta aqui, ó. Fosforilar, você lembra de fosfato. Então, gente, por que o nome é fosforilar? Porque nesse processo a gente vai ter adenosina de fosfato. Adenosina de fosfato. E vai fosforilar com mais um fosfato, por isso que o nome é fosforilação, porque está grudando fosfato no ADP, ok? E por que oxidativa? Porque nesse processo aí da cadeia respiratória, a gente vai ter a participação de quem? Do oxigênio, ok? Então, é na presença do oxigênio. É a fase que mais produz o que, gente? ATP. Por quê? Por causa daquela turbina que é chamada de ATP sintase. E no finalzinho a gente tem a produção de água. E aqui na imagem eu coloquei o cianeto de potássio, que é aquele veneno que gruda na última proteína, impedindo com que os elétrons pulem e no final produz ATP, né, no final do processo. E ele trava a cadeia respiratória, ok? Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim pelo WhatsApp que a gente consegue conversar, tudo bem? Bons estudos e até a próxima aula.